De volta ao Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou de casa o primeiro dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes abriu a sessão com um recado. Disse que o Supremo vai julgar com imparcialidade, ignorando as pressões externas. As defesas dos réus também começaram a ser ouvidas hoje, com críticas à investigação da Polícia Federal e à denúncia da PGR. Policiais apostos dentro e fora do Supremo Tribunal Federal, cercado por grades. O clima no primeiro dia de julgamento foi de tranquilidade, sem protestos. Alexandre de Moraes abriu a sessão com um recado. O ministro, que foi punido pelo governo americano com a lei Magnitsky, disse que o Supremo vai ignorar as pressões. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal. A história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. As defesas dos réus também aproveitaram para fazer uma advertência. Esperam justiça por parte do STF. Eu acredito nas provas dos autos. Portanto, como eu estudei esse processo, das folhas que foram disponíveis às defesas, falando em nome de Walter Souza Braga Neto, eu confio na absolvição do meu cliente. Moraes apresentou o relatório da ação penal, uma espécie de resumo do processo. Na sequência, foi a vez do Procurador-Geral da República. Paulo Gonet disse que há provas de que o chamado núcleo crucial da denúncia planejou e tentou um golpe de Estado, que só não ocorreu na visão da PGR porque os então comandantes do Exército e da Aeronáutica se recusaram a descumprir a Constituição. O golpe tentado não se consumou pela fidelidade do Exército, não obstante o desvirtuamento de alguns dos seus integrantes, e da Aeronáutica, a força normativa da Constituição Democrática em vigor. Para que a tentativa se consolide, não é indispensável que haja ordem assinada pelo presidente da República para a adoção de medidas explicitamente estranhas à regularidade constitucional. Não reprimir criminalmente tentativas dessa ordem, como mostram relatos de fato aqui e no estrangeiro, recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco um modelo de vida civilizado. A PGR atribui 5 crimes a Bolsonaro e outros 6 réus. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Em caso de condenação às penas máximas, o tempo de cadeia pode chegar a 43 anos, com pelo menos 7 em regime fechado, mas com possibilidade de conversão à prisão domiciliar. A defesa do ex-presidente rebate, diz que não há provas da liderança de Bolsonaro na suposta trama golpista, que não houve ordem para que as Forças Armadas impedissem a posse do presidente Lula, que a delação premiada de Mauro Cid, que sustenta parte da acusação, é confusa e cheia de contradições, e que é absurdo atribuir a Bolsonaro os atos do 8 de janeiro, já que ele nem no Brasil estava. A expectativa é fazer uma defesa verdadeira, uma defesa baseada em pontos jurídicos, e é isso que nós vamos fazer. Como as defesas foram chamadas para se manifestar em ordem alfabética, a de Jair Bolsonaro ficou para esta quarta-feira. A exceção foi a do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que como delator foi a primeira a falar. Não há uma linha, um áudio, uma fala que demonstre a intenção real de subverter o regime constitucional vigente. O que temos aqui, presença física e função institucional. Só isso. Mas isso não é crime, nem aqui nem na China. Dos 8 réus, só o deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, responde a apenas 3 das acusações. Por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Ramagem é acusado pela PGR de usar a estrutura da ABIN para alimentar o plano golpista. A defesa acusa o Ministério Público de erro em provas usadas na denúncia. Houve, nas alegações finais do Ministério Público Federal,
um equívoco muito grave em relação ao Alexandre Ramagem. Os advogados do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também foram ouvidos hoje. O julgamento retorna amanhã com as argumentações dos advogados dos outros réus, entre eles Jair Bolsonaro. A expectativa é de que o resultado seja anunciado entre os dias 10 e 12 de setembro. São necessários pelo menos 3 dos 5 votos dos ministros da primeira turma para condenar ou absolver os 8 réus acusados pela PGR.